Olá, turma! Na nossa aula de hoje, no encontro 2, nós iremos tratar sobre o texto Realidades e Perspectivas do Ensino de Geografia no Brasil, do autor José William Vicentini. Esse texto, antes da gente adentrar ao assunto do texto, que vai falar sobre o ensino de geografia no Brasil, eu quero falar para vocês um trechinho da epígrafe da autora Hannah Arendt, que diz o seguinte: a educação está entre as atividades mais elementares e necessárias da sociedade humana, que jamais permanecerá tal como é, porém se renova continuamente. E esse trecho, esse fragmento, me chamou bastante atenção pelo fato de ser tão atual, de representar, de sintetizar o que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando um período de pandemia, nós estamos vivenciando um período de pandemia, um período difícil, e nesse momento a educação ela teve que se renovar. Então nós, enquanto professores, enquanto profissionais de educação, tivemos que buscar outras estratégias de ensino, outras metodologias, outras plataformas virtuais, tudo para aprimorar o conhecimento, aperfeiçoar o conhecimento, continuar com as aulas, levar o ensino-aprendizagem de uma forma que seja satisfatória, de uma forma que haja aprendizagem por parte dos nossos alunos, e assim, essa dificuldade ainda foi maior no ensino superior, para os cursos presenciais ou semipresenciais. Digamos que houve sim uma certa, digamos assim, dificuldade, mas o ensino superior já é uma realidade, A EAD, a educação à distância, ela já é uma realidade, mas na educação básica, na educação básica não é uma realidade esse tipo de ensino, e isso trouxe, digamos assim, aprendizado, experiências, acertos, erros, falhas, inovação, insegurança para todo mundo. Ou seja, foi um momento de aprendizagem para todo mundo. Foi um momento de dificuldade para todo mundo, Para os professores, para os alunos, para os pais. Todo mundo teve que se adaptar de alguma forma a essa nova maneira de fazer as aulas, de assistir a aula, de ministrar a aula. Então, vamos agora para o texto em si. Como eu falei para vocês, o texto ele fala das realidades e das perspectivas do ensino de geografia no Brasil. E o autor, inicialmente, na introdução, ele começa falando a respeito desse ensino de geografia no século XXI. E ele coloca que no século XX nós tivemos a terceira revolução industrial, nós tivemos, além dessa terceira revolução industrial, a globalização, digamos assim, uma globalização mais acentuada ainda, os países pobres tendo as multinacionais, os escritórios dessas multinacionais se encontrando nos países ricos. Por que esses países ricos escolheram esses países pobres para colocar suas fábricas, pensando nas vantagens financeiras, mão de obra mais barata, mão de obra qualificada, salários baixos, direitos trabalhistas também baixos. Isso tudo levou a essas multinacionais, levarem as suas empresas para os países subdesenvolvidos. Então, além disso tudo, da globalização, a chegada da internet, a internet que vai conectar todo mundo. Nós sabemos que em questões de milésimos de segundos, nós já temos informações de coisas, de notícias que aconteceram do outro lado do mundo. Ou seja, nós temos que, seja de um lugar
grandioso, né, uma grande cidade, para um lugarejo, um povoado, nós temos um vilarejo, nós temos que as informações elas estão chegando, porque hoje o mundo está conectado. E aí, a questão maior, o ponto, a ideia principal desse texto é como esse ensino de geografia, ele continua. Como é que é esse ensino de geografia no século XXI? E aí, o autor ele vai discorrer a respeito disso, e ele diz que a escola de hoje em dia, né, não só o ensino de geografia, mas a escola em si, ela precisa contribuir para a formação de cidadãos conscientes e ativos. E essas modificações que perpassam a escola, que perpassam os outros componentes curriculares, também perpassam o ensino de geografia. E aí ele mostra que o ensino de geografia, que era um ensino tradicional, era um ensino de geografia tradicional, uma geografia física que estava alicerçado no esquema, que estava alicerçado no digamos assim, no esquema, na temática a terra e o homem, então não se sustenta mais. Não é que vai deixar de se estudar a terra e o homem, mas que a geografia precisa dar uma contribuição para a formação desses cidadãos, tornando esses cidadãos ativos, fazendo com que o educando ele compreenda o mundo em que vivemos, para ajudá-lo a entender as relações problemáticas entre a sociedade e a natureza, entre todas as escalas geográficas, ou ela vai acabar virando uma peça de museu. Então ele diz o quê? Que a geografia ela precisa mudar, ela precisa não tratar mais apenas de assuntos, digamos, físicos. Não é apenas uma geografia física, não deve ser apenas uma geografia voltada para a temática a terra e o homem. Não pode ser uma geografia onde vai ensinar apenas conteúdos sem significados, mas tem que ser uma geografia significativa, tem que ser uma geografia interessante, tem que ser uma geografia que leve o indivíduo a entender, compreender o seu posicionamento, a sua posição no mundo, as relações que estão em volta dele, ou seja, que ele possa entender, compreender a importância da geografia para a sua formação, se tornando um cidadão crítico, reflexivo. E aí ele traz que a geografia ela precisa caminhar por caminhos, por experiências diversificadas, na tentativa de renovar dentro do tradicional. E aí ele vai mostrando outras disciplinas. Ele traz a matemática, ele traz a biologia, ele traz a história, e ele mostra que essas outras disciplinas, elas também passam por mudança. Mas essas outras disciplinas, digamos que as mudanças não são mudanças tão grandes como a geografia, né? A geografia ela é uma disciplina que está sempre se atualizando. Então, dados, informações, conceitos, de repente eles são modificados, vai depender como a economia vai andar, vai depender do aumento da população, vai depender de outros fatores. Então, os dados, as informações da geografia, eles não são fixos. Eles estão em constante transformações, mudanças. A geografia ela é uma ciência que vem se renovando a todo momento. A geografia ela está sempre em constante transformação. Então, digamos que a geografia ela um livro de geografia desse ano, digamos, não é que ele não possa ser utilizado no ano seguinte, mas nós já vamos ter dados que vão ser atualizados. Então, a gente precisa estar, o profissional da educação, ele precisa estar atento a essas mudanças. Então, de repente, digamos, esse ano nós trabalhamos com esse material e a gente estava trabalhando o número da população brasileira. Nós estávamos trabalhando a economia no Brasil.
Então, o ano seguinte, não é que esse livro não possa ser utilizado pelo aluno, mas nós vamos precisar fazer uma atualização, nós vamos precisar atualizar o número da população brasileira de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. Nós vamos precisar, além de divulgar o número da população, nós vamos precisar também divulgar qual é a real situação da economia naquele momento, ou seja, que vai ser diferente da do ano anterior, ou seja, ela é uma área do conhecimento que está sempre se atualizando, ou seja, ela passa por essas atualizações mais rápido do que outras áreas do conhecimento. Imagina a história. Então a história sofre essas mudanças? Sim. Se renova? Sim. Mas não tanto. Por exemplo, eu não posso dizer que Dom Pedro II não foi, digamos, o segundo imperador do Brasil. Então não. Ou seja, vai passar anos e anos, mas quando eu for falar sobre a história imperial, eu vou ter que falar do Dom Pedro I, do Dom Pedro II. Não vai existir um Dom Pedro III. Não vai existir o primeiro ou o segundo. Não. A história, ela tá ali. Ou seja, é o Dom Pedro I, depois o Dom Pedro II, foi o período imperial no Brasil, antes nós tivemos a vinda da família real portuguesa, antes nós tivemos o período da colonização, depois nós tivemos o período republicano, enfim. A história, ela digamos assim, ela não vive, ela sofre mudanças, lógico, mas não tão mudanças tão, digamos assim, tão rápidas quanto a geografia. Então a geografia, ela precisa estar se atualizando a todo momento, a todo instante. E aí o autor, ele traz a discussão para a geografia tradicional e a geografia crítica. Então, na década de 1970, nós ainda tínhamos um conteúdo, uma geografia totalmente tradicional, que vai trabalhar temáticas, como eu falei para você, a Terra e o homem, e nós vamos ter temas como a estrutura geológica, o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, a população, a economia, enfim. Todos esses assuntos, eles eram trabalhados de forma incentivando a memorização e de forma, alicerçados na memorização desses conteúdos, desses assuntos, e eram repassados para os alunos sem fazer nenhum tipo de análise crítica. Então era aquela história, ensinava, você aprendia, você absorvia, consolidava aquele conteúdo do jeito que o professor ensinou. Então era um ensino tradicional, era uma geografia tradicional. Então, a partir dessa década de 70, nos Estados Unidos, na Europa, a geografia, ela foi passando por mudanças, e isso também chegou ao Brasil. É uma nova forma de se fazer geografia. E aí passa a existir uma própria mudança nas salas de aula, na forma como ensinar a geografia. Então todos nós sabemos que o ensino tradicional, ele está fundamentado em aulas expositivas, em aulas dispositivas. Nós temos, além das aulas expositivas, o ensino tradicional, nós temos que o professor é o detentor do conhecimento, os alunos estão ali para aprender, não estão ali para questionar, não estão ali para produzir conhecimento, apenas para ouvir e absorver todo o conhecimento transmitido pelo professor. O professor, ele é o detentor do conhecimento. E era dessa forma que era ensinada a geografia tradicional. E aí nós já temos que a geografia crítica, ela começa a mudar. Então as salas de aula, além das aulas expositivas, essas aulas expositivas, elas se tornam aulas expositivas, mas aulas expositivas dialogadas, onde existe discussão, onde existe debates, onde os alunos passam a questionar, onde os alunos começam a desenvolver suas ideias, começam a expor seu conhecimento, começam a produzir ideias, conhecimentos, ou seja, há uma mudança na forma de se ensinar, na forma de se fazer a geografia. E neste momento aí,
Nós temos a discussão de textos críticos, nós temos novos conteúdos, nós temos conteúdos que vão tratar sobre a distribuição social da renda, a pobreza no espaço, os sistemas socioeconômicos, o subdesenvolvimento, ou seja, outros temas ligados ao socioeconômico irão surgir. Então, deixam de lado um pouco aquela geografia crítica e vai surgindo uma geografia, deixa de lado, desculpa, a geografia tradicional, a geografia física, e vai surgindo uma geografia crítica, uma geografia que vai analisar a sociedade, as questões econômicas e todas essas discussões a partir de trabalhos de campo, ou seja, eles vão fazer trabalhos de campo, pesquisa, então uma nova forma de se fazer educação. E aí, todos esses ensinamentos, esses conteúdos que eu falei relacionados ao social, ao econômico, eles vão atentar para a criticidade. A criticidade, ou seja, nós teremos que o espaço geográfico, o estudo do espaço geográfico, do espaço físico, ele vai ser deixado de lado. Ele que fazia uma geografia totalmente tradicional, vai ser deixado de lado. E essa nova geografia crítica, engajada na criticidade, ela vai fazer a leitura do real. E essa leitura do real vai estar, essa geografia fazendo a leitura do real, ela vai estar mais comprometida com a justiça social, com a correção das desigualdades socioeconômicas e das disparidades regionais. Nisso tudo, é muito importante a figura do professor crítico, do professor construtivista. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que o professor, ele é um profissional que aprende ensinando. Quando a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. Ou seja, o professor, o professor não é aquele que só ensina, Ele não só ensina, ele também aprende, e ele também ajuda os alunos a aprender e não a reproduzir o que ele está falando. Então, por exemplo, toda essa discussão, todo esse texto que eu estou fazendo aqui, tudo isso que eu estou falando, eu não quero que vocês saiam reproduzindo da forma como eu falei, como eu disse, mas eu espero que vocês façam a reflexão sobre esse assunto, sobre essa discussão, que vocês lá na plataforma Google Classroom vão lá no plural e deixem as suas ideias, deixem o seu entendimento a respeito do texto, a sua crítica, o seu comentário, o seu questionamento a respeito dessa aula. Porque é assim que tem que ser. É assim que acontecia nas nossas aulas presenciais e que deve estar acontecendo não só na academia, não só na faculdade, mas também nas salas de aula da educação básica. O aluno ele precisa ter voz. Nós, enquanto professores, precisamos ajudar os nossos alunos a aprender, direcionar o conhecimento, direcionar a aprendizagem. É assim que se ensina. Se ensina aprendendo e não ensinando aos alunos a reproduzir, a memorizar. Isso não essa educação tradicional, ela não tem mais espaço nas escolas do século XXI. Nós precisamos de alunos ativos, críticos e reflexivos. E por isso que o autor ele fala isso. E ele fala: e tampouco o educando pode ser visto como um receptáculo vazio que irá assimilar ou aprender um conteúdo externo à sua realidade existencial, psicogenética e socioeconômica. Ele é um ser humano com uma história de vida a ser levada em conta no processo de aprendizagem, que reelabora, assimila a sua maneira, até reconstruindo ou criando o saber apropriado para tal ou para ou qual disciplina. Gente, é fantástico essa discussão, porque é exatamente isso. Não só o ensino de geografia. Aqui na nossa aula de hoje a gente está tratando a respeito do ensino de geografia, porque
Afinal de contas, nós estamos discutindo, nós estamos em um curso ensino de geografia. Mas isso que eu acabei de falar aqui, digamos assim, se adequa a qualquer outro componente curricular. Nós precisamos trazer conteúdo significativo para os nossos alunos. Nós não podemos apenas ministrar conteúdos por ministrar. Nós não precisamos estar reproduzindo esse conhecimento, mas nós precisamos trazer conteúdos que sejam significativos para os nossos alunos, ou até mesmo mostrar como aquele conteúdo, aquele componente curricular é importante para o aluno. Então, por que é importante eu estudar geografia? Por que esse conteúdo de geografia é importante de ser estudado? É isso que eu tenho que mostrar para o meu aluno. Você não está estudando geografia apenas por estudar, porque é uma disciplina do currículo e que você tem que cursar. Não, mas você está cursando, você está aprendendo geografia porque você precisa entender, compreender a desigualdade social, as disparidades regionais. Você tem que entender por que o Brasil é um país emergente. Você tem que entender por que o Brasil faz parte de um bloco econômico como o Mercosul. Você tem que entender o que é a União Europeia. Enfim, você tem que entender por que esses conteúdos são importantes para você, por que eles são significativos. Então é isso que nós temos que mostrar para o aluno. Que não é blá blá blá, mas que há um significado, há uma importância. E esse conteúdo ele tem que ser ministrado dessa maneira. Quando o profissional ele está aberto a isso, quando ele entende que ao ensinar ele está aprendendo, quando ele entende que ele tem que passar esse conteúdo de uma forma significativa, ele tem que atrair a atenção do seu aluno, se torna tudo mais fácil para o profissional da educação, para o aluno. Ambos estarão satisfeitos, porque ambos entenderam o significado da educação, o significado da escola, a importância de se encontrar naquele lugar, naquele ambiente, naquela sala, que é o ambiente do conhecimento. E aí nós trazemos ainda a questão, ele vai falar a respeito do advento da geografia crítica no Brasil, e ele vai mostrar que na década de 70, alguns profissionais de geografia, alguns professores de geografia, eles já estavam trabalhando com a geografia crítica na sala de aula, a partir de debates, a partir de discussões, onde os alunos estavam mostrando a sua desenvoltura das ideias, onde os alunos estavam expondo as suas ideias e construindo, criando o conhecimento. E isso chamou a atenção dos professores universitários, porque a universidade estava acostumada a formar geógrafos para reproduzir o conhecimento. Então, nos cursos de geografia na década de 70, os professores universitários, eles tratavam principalmente daquela geografia física tradicional que nós falamos, Ou seja, a terra, o homem, relevo, clima, vegetação, população, hidrografia, enfim, aqueles conteúdos físicos e sem fazer nenhuma análise crítica. E aí, os professores da educação básica, da educação básica, do antigo segundo grau, esses professores eles já estavam fazendo uma educação diferente. Os professores do primeiro grau e do segundo grau, eles já estavam fazendo uma educação diferente, eles já estavam trazendo a criticidade para os alunos, eles já estavam trazendo questões socioeconômicas para serem discutidas por esses alunos, desigualdades sociais, disparidades regionais, injustiça, justiça social, direitos civis, ou seja, já havia uma discussão a respeito disso tudo. E foi isso que chamou a atenção dos professores universitários, e esses professores universitários deram oportunidade a esses professores da educação básica, convidaram, chega aí, vem para as universidades, vem fazer sua dissertação, vem fazer seu curso de mestrado, a nível de mestrado, vem fazer sua pós-graduação a nível de mestrado. E os próprios professores universitários também aprenderam sobre essa geografia crítica com os profissionais da educação básica que já faziam a educação
a geografia crítica nas salas de aula da educação básica. Ou seja, a geografia crítica, ela não surge nas universidades, ela surge nas salas de aula da educação básica, na escola. E só daí é que ela vai para o ensino, para as universidades. E aí nós temos que ele coloca isso tudo, né? O autor ele fala disso, ele fala, foi dessa confluência entre uma meia dúzia de docentes universitários com doutorado e um punhado de ex-professores do ensino médio que já estavam revolucionando há anos esse saber nas salas de aula, que surgiu oficialmente como legitimação pela academia a geografia crítica no Brasil. Então a geografia crítica ela parte daí, né? Quando os professores universitários eles dão uma oportunidade dos professores da educação básica de fazerem um curso, uma pós-graduação a nível de mestrado, e aí eles aprendem com eles o que eles já vinham fazendo, o que eles já chamavam de geografia crítica, nas salas de aula da educação básica, e agora é levado e é legitimado pela academia, pela universidade, o que nós chamamos de geografia crítica. Então, pessoal, esse nosso primeiro texto, esse texto 1, ele traz toda essa discussão em relação ao ensino de geografia, a perspectiva e as realidades desse ensino de geografia no Brasil. Esse texto ele é muito importante, eu sugiro que vocês façam a leitura desse texto, reflitam em tudo que foi discutido nesta videoaula, e também discutam esse texto e vá lá no mural, deixa o seu comentário, deixa a sua crítica, deixa a sua sugestão, faça a leitura do texto e até o próximo encontro.